Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de troca de conhecimentos, leitura compartilhada e boa conversa. Então, o que temos para hoje? Olá, pessoa querida. Tá aqui me dando a honra de compartilhar esse momento de leitura com você e tá me dando a honra de ser útil a você lendo esse livro. Então, vamos lá, rotina de início de vídeo. Bora! Todo mundo já sabe, o like que faz esse vídeo ser espalhado pelo YouTube. Se inscreve no canal e acompanha, faça parte, acompanhe todos os nossos livros aqui serem lidos e faça parte dessa comunidade, tá bom? Se você desejar adquirir essa obra, aqui embaixo tem os links para você, tanto a versão digital quanto a versão física. Eu estava demorando muito nessa introdução, então bora para nossa leitura, que é isso que vocês vieram fazer aqui. Terminando o nosso livro, Uma Breve História da Filosofia, de Nigel Warburton. Esse livro que está as pequenas pérolas de filosofia. Hoje, o capítulo 40, o último capítulo desse livro, O Moscardo Moderno, de Peter Singer. Quer dizer, O Moscardo Moderno pelos pensamentos de Peter Singer. Imagine-se um parque onde você sabe que há um lago. Você ouve um barulho na água e depois alguém gritando. Então percebe que uma criança caiu e talvez esteja se afogando. O que você faz? Faz de conta que não percebeu? Ainda que tivesse prometido encontrar um amigo e que parar no caminho fosse um atraso, você certamente consideraria a vida da criança mais importante do que estar no horário. O lago é bem raso, mas muito turvo. Se ajudar a criança, vai destruir o seu melhor sapato. Mas não espere que os outros entendam se você não pular. Trata-se de agir como um ser humano e de valorizar a vida. A vida de uma criança vale muito mais do que qualquer par de sapatos, mesmo que seja muito caro. Qualquer pessoa que pense diferente é um monstro. Você pularia na água, não pularia? É claro que sim. Mas, por outro lado, você provavelmente é rico bastante para evitar que uma criança morra de fome ou de uma doença tropical incurável na África. É provável que isso não custe muito mais que o preço do sapato que você está prestes a estragar por salvar a criança no lago. Por que você não ajudou as outras crianças, supondo que não tenha ajudado? Doar um pouco de dinheiro para a caridade salvaria pelo menos uma vida. Há diversas doenças infantis que podem facilmente ser evitadas com uma quantia relativamente pequena de dinheiro para pagar vacinas e outros medicamentos. Mas por que você não sente por alguém que morre na África a mesma coisa que sente por uma criança que se afoga diante de você? Se você sente a mesma coisa, é alguém incomum. A maioria de nós não sente, mesmo que fiquemos levemente envergonhados por isso. O filósofo australiano Peter Singer, nascido em 1946, defendeu que a criança que se afoga diante de você e a criança que passa fome na África não são tão diferentes. Devemos nos importar mais do que nos importamos com aqueles que podemos salvar no mundo inteiro. Se não fizermos algo, as crianças que poderiam viver certamente vão morrer. Isso não é um palpite. Sabemos que é verdade. Sabemos que milhares de crianças morrem todos os anos de causas relacionadas à pobreza. Algumas morrem de fome, enquanto nós, em países desenvolvidos, jogamos fora alimentos que apodrecem. Essa divisão do Kindle às vezes é cruel, viu? Jogamos fora alimentos que apodrecem no refrigerador antes de serem consumidos. Alguns sequer têm água potável para beber. Portanto, deveríamos abrir mão de alguns luxos de que realmente não precisamos para ajudar as pessoas que não tiveram a sorte de nascer nos lugares em que nasceram. É uma filosofia difícil de seguir, mas isso não significa que Singer estava errado sobre o que devemos fazer. Talvez você diga que se não der dinheiro para a caridade, provavelmente alguém dará. O risco, nesse caso, é de todos nós virarmos espectadores, cada um partindo do pressuposto de que o outro fará o que é necessário. Há tantas pessoas no mundo inteiro vivendo na extrema pobreza, indo para a cama todos os dias famintas, e se deixarmos a caridade para poucos, dificilmente essas pessoas terão suas necessidades satisfeitas. É claro que é muito mais fácil perceber uma pessoa ao ajudarmos uma criança que se afoga diante de nós.
Como o sofrimento das outras crianças acontece em países distantes, pode ser mais difícil perceber os efeitos do que fazermos os efeitos das ações de outras pessoas. Mas isso não significa que não fazer nada seja a melhor solução. Relacionado a esse ponto está o medo de dar dinheiro para auxiliar países estrangeiros, o que torna os pobres dependentes dos ricos e impede que encontrem seu caminho para produzir os próprios alimentos e construir as próprias moradias. Com o passar do tempo, isso pode deixar as coisas ainda piores do que se não dermos nada. Há exemplos de países inteiros que se tornaram dependentes da ajuda estrangeira. No entanto, isso não quer dizer que não devemos colaborar com a caridade, mas sim que devemos pensar seriamente nos tipos de ajuda que essas instituições oferecem. Alguns tipos de ajuda médica básica podem dar aos pobres uma boa chance de se tornarem independentes do auxílio estrangeiro. Há programas que são muito bons em ensinar as pessoas nativas a ajudarem umas às outras, construindo poços que fornecem água potável ou fornecendo educação em saúde. O argumento de Singer não quer dizer que simplesmente devemos dar dinheiro para ajudar os outros, mas sim que deveríamos contribuir com as instituições de caridade que mais provavelmente beneficiarão os mais frágeis economicamente, de modo que ganhem forças para viver de maneira independente. A mensagem dele é clara. É quase certo que você possa ter uma influência genuína na vida de outras pessoas. E deveria. Singer é um dos filósofos vivos mais conhecidos, em parte por ter desafiado diversas ideias amplamente aceitas. Algumas de suas crenças são extremamente controversas. Muitas pessoas acreditam no absoluto caráter sagrado da vida humana, e é sempre errado matar outro ser humano. Singer não. Se alguém está em estado vegetativo, persistente e irreversível, por exemplo, ou seja, se a pessoa só está viva como corpo, não tem estados conscientes significativos nem chance de recuperação ou esperança para o futuro, Singer acredita que a eutanásia ou o assassinato misericordioso possam ser apropriados. Não há tanto propósito em manter a pessoa viva nesse estado, acredita ele, pois ela não tem a capacidade de ter prazer nem escolher como quer viver. Não tem um forte desejo para continuar vivendo, já que é incapaz de ter qualquer desejo. Essas visões fizeram dele um sujeito malquisto em vários lugares, chegando a ser chamado de nazista por defender a eutanásia nessas circunstâncias específicas, apesar do fato de seus pais serem judeus vienenses que fugiram dos nazistas. Esse insulto refere-se ao fato de que os nazistas mataram milhares de doentes e de pessoas física e mentalmente incapazes, alegando que suas vidas não valiam a pena ser vividas. No entanto, seria errado chamar o programa nazista de assassinato misericordioso ou eutanásia, pois ele não tinha o intuito de evitar o sofrimento desnecessário, mas sim de se livrar daqueles que os nazistas descartavam como bocas inúteis, porque eram incapazes de trabalhar e porque supostamente estavam contaminando a raça ariana. Não havia nenhum senso de misericórdia nisso. Singer, ao contrário, está interessado na qualidade de vida dessas pessoas e certamente jamais teria apoiado as políticas nazistas em qualquer nível, por mais que alguns de seus oponentes caricaturem suas visões para que pareçam semelhantes às ideias nazistas. Singer ficou famoso por causa dos seus influentes livros sobre o tratamento dos animais, principalmente Libertação Animal, publicado em 1975. No início do século XIX, Jeremy Bentham defendia a necessidade de levarmos a sério o sofrimento dos animais, o sofrimento animal, mas na década de 1970, quando Singer começou a escrever sobre o assunto, poucos filósofos viam a questão dessa maneira. Singer, assim como Bentham em 1000, ver os capítulos 21 e 24 aqui do livro, já estão aqui nessa playlist aqui em cima, aqui embaixo, não sei onde aparece para você, é um consequencialista. Isso quer dizer que ele acredita que a melhor ação é aquela que produz o melhor resultado. E para calcular o melhor resultado, precisamos levar em conta quais são os melhores interesses de todas as pessoas envolvidas, inclusive dos interesses dos animais. Assim como Bentham, Singer acredita que a característica mais relevante para a maioria dos animais é a sua capacidade de sentir dor.
Como seres humanos, muitas vezes vivenciamos um sofrimento maior do que um animal sofreria em situação semelhante, porque temos a capacidade de raciocinar e entender o que nos acontece. Isso também precisa ser levado em conta. Singer chamou as pessoas que não dão muita importância para os interesses dos animais de especistas. Barrei aqui, desculpa. É como ser racista ou sexista. O racista trata os membros de sua própria raça de maneira especial. Ele não dá aos membros de outras raças o que merecem. Um racista branco, por exemplo, oferece trabalho para outra pessoa branca, mesmo que haja uma pessoa negra mais bem qualificada concorrendo no cargo. Isso é nitidamente errado e injusto. O especismo é como o racismo. Surge do fato de só vermos a perspectiva da própria espécie ou de sermos extremamente preconceituosos a favor dela. Como seres humanos, muitos de nós só pensam nos outros seres humanos quando decidimos o que fazer. Mas isso é errado. Os animais podem sofrer e seu sofrimento deveria ser levado em conta. Dar igual respeito não significa tratar toda a espécie animal exatamente da mesma forma. Isso não faria nenhum sentido. Se batermos no lombo de um cavalo com a mão aberta, provavelmente ele não sentirá muita dor, ou nenhuma, né? Pois os cavalos têm a pele grossa. Contudo, se fizermos o mesmo com um ser humano, provocaremos uma dor intensa. Mas se batêssemos no cavalo com força suficiente para causar nele a mesma dor que causaríamos ao bater em um bebê dormindo, as duas atitudes seriam moralmente erradas. Obviamente, não deveríamos praticar nenhuma delas. Singer acredita que todos nós deveríamos ser vegetarianos. Estamos caminhando para lá. Estamos no caminho. E seu argumento baseia-se no fato de que facilmente poderíamos viver muito bem sem comer animais. A maior parte da produção de alimentos que usa animais provoca sofrimento e algumas atividades agropecuárias são tão cruéis que causam uma dor intensa aos animais. Galinhas criadas em fábricas, por exemplo, são mantidas em gaiolas minúsculas. Alguns porcos crescem em estábulos tão pequenos que não conseguem se virar, e o processo de matar o gado costuma ser extremamente perturbador e doloroso para eles. Singer afirma que não pode ser moralmente correto deixar que esse tipo de atividade continue. Além disso, outras formas humanas de criar animais são desnecessárias, pois podemos facilmente viver sem comer carne. Fiel a seus princípios, Singer chegou a publicar em um dos seus livros uma receita de dal para encorajar os leitores a buscar alternativas à carne. Dal é uma receita indiana, geralmente com lentilha ou ervilha, né, que é tipo uma sopa bem densa, bem proteica. Animais de granja não são os únicos que sofrem na mão dos seres humanos. Os cientistas usam animais em suas pesquisas. E não são só ratos e porquinhos da Índia. Gatos, cães, macacos e até chimpanzés podem ser encontrados em laboratórios, muitos deles passando por sofrimentos terríveis enquanto são drogados ou recebem eletrochoques. Singer tem um teste para ver se qualquer pesquisa é moralmente aceitável. Estaremos prontos para executar o mesmo experimento em um ser humano com lesão cerebral? Se não, acredita ele, não é correto fazer o experimento com um animal em nível semelhante de consciência mental. Trata-se de um teste rígido e pouquíssimos experimentos passariam por ele. Na prática, então, Singer é duramente contra o uso de animais em pesquisas. Toda a abordagem de Singer às questões morais é baseada na ideia de consistência, ou seja, tratar casos semelhantes da mesma maneira. É uma questão de lógica. Se é errado maltratar seres humanos porque isso provoca dor, então a dor dos outros animais também deveria afetar nosso modo de agir. Se maltratar um animal provoca mais dor do que maltratar um ser humano, então é melhor maltratar o ser humano, se tivermos de escolher. Singer corre riscos quando torna públicas declarações segundo as quais deveríamos viver tal como Sócrates há muitos anos. Houve protestos contra algumas de suas conferências e ele já foi ameaçado de morte. No entanto, Singer representa a melhor tradição em filosofia e está constantemente desafiando as suposições amplamente aceitas. Sua filosofia afeta a maneira como vive e ele está sempre preparado tanto para contestar as opiniões das pessoas de quem discorda, quanto para se envolver em discussões públicas.
Mais importante do que isso é o fato de Singer defender suas conclusões com argumentos fundamentados e apoiados por fatos bem pesquisados. Você não precisa concordar com as conclusões dele para perceber a sua sinceridade como filósofo. A filosofia, afinal de contas, prospera com o debate. Ela avança quando as pessoas assumem posições contrárias e argumentam usando a lógica e a evidência. Se você discorda das visões de Singer sobre o status moral dos animais, por exemplo, ou sobre as circunstâncias em que a eutanásia é moralmente aceita, ainda há uma grande chance de a leitura dos livros dele levar você a pensar profundamente sobre suas próprias crenças e em como elas são apoiadas por fatos, razões e princípios. A filosofia começa com questões delicadas e desafios complicados. Com Moscardos, como Peter Singer na filosofia, há uma grande chance de que o espírito de Sócrates continue moldando o futuro. O seu futuro, o meu futuro e o nosso futuro. E assim a gente vai terminando por aqui, terminando este livro aqui, que foi um grande bálsamo, eu diria, né? Nas nossas vidas, porque ele trouxe várias ideias de vários filósofos diferentes para a gente poder se interessar, estudar um pouco mais, desenvolver a nossa argumentação, o nosso raciocínio. É muito legal. Preparem-se que para a próxima semana eu vou dar continuidade e finalizar o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tá bom? Aqui tem a playlist com todos os capítulos já lidos, com agora o livro inteirinho de Uma Breve História da Filosofia. E é isso. Fiquem bem, cuidem-se bem. Paz e luz, um grande beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau! Opa, errei a cena! Eita, olha só, faz pouco tempo que tô fazendo vídeo, hein? Aí erra a cena, uma belezinha.